Curso Básico de Lógica de Programação. Eu sou Vanessa Balbo, construindo o aprender. Vamos falar de lógica de programação. Nós já vimos que a lógica pura e simples é uma ciência que estabelece regras que nos ajudam a pensar corretamente. Vamos ver algumas definições sobre lógica de programação. É a lógica aplicada à atividade de programar. É a utilização das regras da lógica para desenvolver um programa. É o ato de resolver um problema de informática com um pensamento estruturado, a partir das regras da lógica. Veja, entenda problema, resolver um problema, como uma necessidade que pode ser atendida com recursos de informática. Entenda, então, resolver problema como atender uma necessidade utilizando recursos de informática. É um instrumento para construir um pensamento correto que seja capaz de relacionar os passos para atingir a solução necessária, a solução de um problema, ou seja, a solução para uma necessidade que pode ser resolvida através de recursos de informática. Então, vamos melhorar essa definição de lógica de programação. Ela é utilizada para desenvolver um programa. Um programa é uma relação de passos encadeados e ordenados que são escritos em uma linguagem de programação que pode ser interpretada e executada pelo computador. Veja então que a lógica ajuda um programador a desenvolver um programa à medida que, a partir das suas regras, ele consegue fazer uma relação de passos encadeados, ou seja, um depois do outro e de maneira ordenada, de forma que esses passos possam ser escritos em uma linguagem de programação e bem entendidos e interpretados pelo computador. A linguagem de programação é um conjunto de normas sintáticas que tem o objetivo de permitir ao programador dar ordens e comandos ao computador. Que ordens são essas? Esse passo a passo que o programador já desenhou usando as regras de lógica de programação. Então, na linguagem de programação, ele apenas vai traduzir esse passo a passo aqui para uma codificação da linguagem. Entenda a linguagem como se fosse um idioma que o computador entende e que o programador pode conversar com o computador. Conversar para quê? Para dizer para ele, olha, execute tal comando, execute esse outro comando e outro comando. Olha só, o computador ele executa exatamente o que o programador definiu, mesmo que estiver errado. Você já ouviu falar que o computador é burro, né? Ele é mesmo, ele executa exatamente o comando que o programador mandou, mesmo que estiver errado. Por isso é que é responsabilidade do programador dar o comando certo e na ordem certa. É aí que a lógica de programação ajuda o programador a estruturar esse pensamento para que ele dê as ordens certas. A lógica de programação é um instrumento para que o programador dê os comandos corretos ao computador. Ela ajuda o programador a pensar corretamente, a estruturar o pensamento e obter o melhor resultado. Então, continuando aqui com as definições, veja bem. A lógica de programação é usada para resolver problemas surgidos no cotidiano das empresas através de recursos computacionais. É aquilo que eu tinha falado antes. Entenda problemas como necessidades que surgem nas empresas e que podem ser resolvidos, né, com recursos computacionais. Isso pode ser desde você começar do zero um programa, a empresa tem um sistema todo manual e precisa informatizar. Isso é um problema, isso é a necessidade da empresa. Ou, ao contrário, a empresa pode ter
tudo informatizado, mas uma coisa específica, como por exemplo, tem o controle de estoques informatizado, mas não tem um módulo que estabelece estatísticas de controle de estoque. Então, o seu problema seria executar um programa ou desenvolver um programa que faça estatísticas de controle de estoque. Veja que a origem de um programa sempre é um problema, uma necessidade, né, que exige uma solução. E uma solução em informática é um programa que resolve esse problema. A solução é possível através do uso da prática das regras da lógica de programação.